14 de agosto de 2017. Hernanes brilha mais uma vez e São Paulo arranca a vitória do Cruzeiro em duelo com recorde de público no Brasileirão. Palmeiras sai na frente do Vasco, mas toma empate nos minutos finais. Sem jogar, Corinthians vê concorrentes diretos se darem mal na rodada. Daqui a pouquinho é a vez do Santos entrar em campo. Peixe não terá todos os titulares contra o Fluminense. E ainda, a estreia com gol de Neymar no PSG e a triste despedida de Usain Bolt do atletismo. Gazeta Esportiva aterrissando na sua telinha. Boa noite! Pois é, num jogo cheio de alternativas e duas viradas, o São Paulo venceu o Cruzeiro 3-2 e deixou a zona de rebaixamento. O Profeta Hernanes fez a diferença. Deu uma assistência e ainda marcou 2 gols, um deles depois de uma penalidade polêmica marcada pelo árbitro Rafael Trace. O confronto também quebrou o novo recorde de público no Brasileirão, com 56.052 torcedores. Veja tudo isso na narração de Osmar Garrafa. Bola pro Sassá, enfiada, saiu o Renan, saiu o Sassá, pênalti! Penalidade máxima! Renan Ribeiro e Sassá, Renan Ribeiro e Sassá, vem Sassá, tá autorizado. Sassá com paradinha, correu, bateu na trave! Na trave perde o pênalti o Cruzeiro! Quem vem, Hernanes ou Edmar? Autorizado, Hernanes correu, bateu, golaço! Golaço! Golaço do São Paulo! Praia, jogou, chegou Sassá, batida, Renan Ribeiro, gol! Cruzeiro! Olha o Sassá, ficou na falha para fazer o gol! Gol do Cruzeiro! Sassá, 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 Cruzeiro 2, São Paulo 1 no Morumbi. O Hernanes faz tudo no time, né? Falta, escanteio, tá aí ele. Jogou lá pra dentro, toque de cabeça e o gol! Gol do São Paulo! Arboleda, 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 Arboleda na rede! Pra dentro da área, Gilberto caiu, árbitro deu pênalti! O árbitro deu pênalti num lance que vai gerar muita discussão, hein? Vai gerar muita discussão. Autorizado, Hernanes correu, bateu, é gol! Gol do São Paulo! Hernanes na rede. Não foi um grande jogo tecnicamente, principalmente da nossa parte, concordo. Agora, era fundamental que acontecesse o resultado. E por esse lado, aí sim eu tenho que dizer que foi fundamental, foi importantíssimo, um resultado chave nesse momento do campeonato. Eu espero que voltemos a ter um pouquinho de equilíbrio nos jogos seguintes, para que tenhamos um pouco mais de lucidez nos momentos em que tenhamos a bola nos pés. Eu sou conhecido por um reclamão, e aí quando falo sobre arbitragem, os programas todos de segunda-feira ou de domingo de noite, ou os analistas de arbitragem, né, vão lá e grifam: Mano Menezes reclamou de novo. Não vou reclamar, só acho que ele errou. O pênalti, eu até falei com o Mano, eu também fiquei em dúvida se foi pênalti. Como também fiquei em dúvida na jogada com o Buffarini no primeiro gol do Cruzeiro, na falta lateral, em que existe ali um possível toque nas mãos do Buffarini. Então, são jogadas que
que às vezes ficam difíceis de você fazer uma análise dali fora. Infelizmente, nos últimos 2, 3 jogos aí, nós também fomos severamente punidos pela arbitragem, por erros que aconteceram e nos tiraram aí uma possibilidade real de resultados melhores. Grande noite para você que acompanha o Gazeta Esportiva. Resultado ótimo para o São Paulo. Pênalti realmente duvidoso. Para mim não existiu. Não sei o que pensa o Flávio. De qualquer forma, em termos de resultado, o Cruzeiro também não tem muito o que reclamar, porque perdeu um pênalti. Poderia ter vencido o jogo, de repente, se o Sassá tivesse convertido aquele. Em termos de resultado, foi fantástico. São Paulo ainda corre risco de continuar na zona do rebaixamento, porque a Chapecoense tem o mesmo número de pontos, mas um jogo a menos. Vamos imaginar que nesse jogo a menos, empate com o Corinthians, deixa o São Paulo de novo na zona do rebaixamento. Mas também é uma questão de tempo. O resultado, ele foi excelente. Não poderia ser outro, Flávio. Boa noite, Celso. Boa noite, Michel. Na mesa do Gazeta Esportiva. Sim, como resultado ótimo, eu daria o pênalti. Daria? Agora entenda que foi muito duvidoso mesmo. Dar ou não dar geraria polêmica, eu entendo assim. E o São Paulo precisa ganhar o jogo. E o Dorival está fazendo o que pode, está tentando assentar um time que está bagunçado, desequilibrado, e ele está tentando dar esse equilíbrio. Tem capacidade para isso sim, mas acho que o São Paulo vai até o fim brigar para não cair. Pode cair ou não, eu não descarto essa possibilidade, porque realmente a bagunça que o São Paulo está pode levar o time à segunda divisão. Bom, e a enquete de hoje é sobre o cara do jogo do São Paulo. Autor de 2 gols na vitória sobre o Cruzeiro, Hernanes passou de profeta a salvador da pátria? Sim ou não? Acesse o site gazetesportiva.com e dê o seu voto. Hernanes falou ontem que não jogou bem, mas eu achei que ele foi o melhor em campo. No jogo anterior também, que o São Paulo perdeu para o Bahia, ele não jogou nada. Ele fez um bom jogo contra o Botafogo. Depois o São Paulo perdeu para o Curitiba, ele não jogou bem. Ele também não jogou bem. Ontem ele fez os gols decisivos, quer dizer, um gol de falta e um gol de pênalti. Mas daí a salvador da pátria é difícil. Não. Tirou o time da zona do rebaixamento, por enquanto. Não tirou. Não, mas tá fora da zona do rebaixamento. Não, tá, mas não foi ele, foi o time. Entendeu? Foram os gols dele. De pênalti, né? Deu sorte. Deu sorte não, teve competência de fazer. Simples assim. E aí, Flávio? Para mim também não. Salvador da Pátria, acho que não, ele não merece isso, esse peso para ele. E não merece no sentido de, não quero jogar isso para ele, ele não pode ser responsável por um monte de tranqueiras que fizeram no São Paulo desse ano, não pode sobrar tudo para ele não. Vai que não dá certo, vão culpá-lo. Aí ele vai virar, né? Exatamente. Em Volta Redonda, partida com poucas chances de gol entre Vasco e Palmeiras. O Verdão saiu na frente com Guerra, mas acabou tomando o gol de empate nos minutinhos finais. Confira. Em Volta Redonda, o Palmeiras saiu na frente do Vasco com Guerra de cabeça aos 31 do segundo tempo. Mas a alegria palmeirense não durou muito. Aos 42, Jean cabeceou. A bola sobrou para Manga Escobar empurrar para a rede e empatar a partida. Final 1-1. Sabíamos que poderíamos ter saído de campo vencedor, principalmente por se ter o jogo na mão até 43, né? Não conseguimos segurar num lance de bola parada. Perdemos 2 pontos, né? Um time que jogou quarta-feira aquele jogo que vocês viram, naquela intensidade, pouquíssimo tempo para se trabalhar, veio para cá, viajou, jogamos uma partida razoavelmente boa, poderíamos ter vencido, infelizmente não aconteceu. Por mais que você tente, ainda dói a eliminação, nós poderíamos ter passado, foi uma fatalidade nos pênaltis você sair. Se você passa é tudo maravilha e se você sai é cobrança, é pressão. E a gente que trabalha no futebol tem que saber conviver com isso. Só o trabalho e os resultados vindo é que mudam essa situação. Flávio Prado, a verdade é que o Palmeiras estava vencendo o jogo, mas de novo não jogou. Vencendo o jogo. O jogo? Estava. Entendi o que você quis dizer. É uma coisa parecida com o futebol. Mas estava vencendo. Eu não consegui definir exatamente o que era. Tem razão, era um jogo. Não era futebol, mas era um jogo, uma coisa lá que eles estavam jogando. Mas não estava jogando bem. Aliás, o Vasco estava até melhor. Não estava jogando bem. Por isso. Nossa senhora, foi uma coisa horrorosa, não tinha acontecido nada. Por isso o empate eu acho que foi um bom resultado.
Foi. Nossa. Justo, eu queria dizer, né? Justo seria perder 3 pontos cada um, né? Porque o que eles fizeram com a torcida foi uma coisa trágica. Nossa Senhora. A única coisa boa disso aí foi quando eles mostravam a cena do Neymar entrando em campo e tal. Nossa, foi uma coisa assombrosa. Assombrosa. Eu não sei como é que se consegue fazer isso aí. Deve treinar muito. Pois, é verdade, não é fácil. Tenta fazer um negócio ruim desse aí que você vai ver. Olha. É difícil, né? Até uma coisa ruim assim é difícil. É difícil. O Palmeiras cria muito pouco. Cria muito pouco, produz muito pouco. E eu nem acho que o Palmeiras campeão do ano passado também jogou uma maravilha, não. O Palmeiras ganhou muitos jogos assim, jogando, se apresentando de maneira muito feia. Agora, só que nesse ano, continua jogando feio e não está acontecendo os resultados. Não estão acontecendo os resultados, né? Eu não gosto de jogo só pelo resultado. Mas tá pior as hipóteses que venha pelo menos o resultado. Agora, sem resultado e feio é duro. O pior é que não dá para falar que não teve investimento, né? Bom, a bola vai rolar daqui a pouquinho pela 20ª rodada do Brasileirão. O Santos, terceiro colocado com 35 pontos, recebe o Fluminense, 11º com 25, às 8 horas no Pacaembu. Nosso contato agora é com o repórter Fernando Gavini, que está lá no estádio Paulo Machado de Carvalho, acompanhando a expectativa para mais este duelo. Boa noite, Gavini. Boa noite, Michele. Boa noite, Flávio. Boa noite também ao Celso Cardoso e a todos que acompanham o Gazeta Esportiva. Pois é, estamos aqui no estádio Paulo Machado de Carvalho, Pacaembu, onde daqui a pouquinho jogam Santos e Fluminense. Era para ser o jogo de encerramento da primeira rodada do segundo turno, só não é porque o jogo entre Chapecoense e Corinthians foi adiado por causa dos amistosos da equipe de Chapecó fora do país. Vai acontecer na próxima semana, no meio da próxima semana. Então, essa rodada vai terminar hoje com 9 partidas, né? O jogo é importante para o Santos, porque o Grêmio foi derrotado e o Santos pode se aproximar do tricolor gaúcho, pode ficar apenas 1 ponto atrás da equipe do Grêmio, ainda na briga pelas primeiras colocações do Campeonato Brasileiro. Distante ainda, claro, do líder Corinthians, mas dá para se aproximar, ficar coladinho na equipe do Grêmio. Detalhe interessante é que faz exatamente 2 meses que o Levir Coupe estreou no comando da equipe do Santos. A estreia aconteceu no dia 14 de junho, contra o Palmeiras, e hoje, 14 de agosto, o Levir completa 2 meses à frente, certinho, da equipe do Santos. E o Levir tem tido um aproveitamento muito bom no Peixe. O Peixe começou o Campeonato Brasileiro com o Dorival Júnior no comando, começou muito mal nos 4 primeiros jogos, ganhou 1, perdeu 3, o Dorival acabou sendo demitido depois da derrota contra o Corinthians. Aí vieram 2 jogos com o Elano de interino, com 2 vitórias, o Elano é o técnico com melhor aproveitamento de pontos do Santos nesse Campeonato Brasileiro, mas depois com o Levir os números também são muito bons. Apenas 1 derrota sofreu a equipe do Santos no Campeonato Brasileiro, com o Levir como treinador. Foram 7 vitórias, 5 empates. Vai buscar a 8ª vitória na partida de hoje contra o Fluminense para subir na tabela, como eu já disse. O que nós vamos acompanhar agora é uma entrevista exclusiva do Adriano Dolfi com o Levir Coupe, falando a respeito desse momento do Santos, do momento dele como treinador do Peixe. Depois da classificação para as quartas de final da Copa Libertadores, o Santos pensa no Campeonato Brasileiro. O Peixe vai abrir o retorno contra o Fluminense nesta segunda-feira. O Fluminense também tem aquelas oscilações de todos os times brasileiros, mas também tem um elenco muito parecido com o do Santos. A partida será no estádio do Pacaembu, onde o clube ostenta um retrospecto invejável. Nos últimos 23 jogos, 22 vitórias e 1 empate. É uma coincidência, mas existe alguma coisa, uma aura, alguma coisa, não sei o que é, que a coisa funciona lá dentro. Então, é muito legal. A torcida do Santos é muito forte em São Paulo. Então é bacana, assim, dá um clima legal. O Pacaembu é um estádio muito bacana também de jogar, tem um clima, uma atmosfera boa para competir. Ainda cheio de desfalques por causa de atletas lesionados, o técnico Levir Coupe confirmou que deve dar folga a alguns titulares do elenco. Alguns jogadores atingiram um nível preocupante e quando chega assim, é melhor você agir do que depois perder o jogador por 3, 4 meses. Em parte isso é ruim porque você já não tem um entrosamento, aquele entrosamento que é o necessário.
e assim mesmo mexe 2, 3 posições, às vezes pode complicar, mas por outro lado pode melhorar. E também você conta com os jogadores, tem um elenco grande justamente por isso. Tá aí a palavra do Levir Coupe. Certamente aqui o estádio do Pacaembu vai receber um bom público, como sempre, né? Como sempre acontece quando o Santos vem jogar por aqui. Agora o adversário do Santos, o Fluminense, ao contrário do Peixe, não vive um bom momento. A equipe está apenas na 11ª colocação do Campeonato Brasileiro. Das últimas 5 partidas, só conseguiu um resultado positivo, só uma vitória. Vem aqui tentar surpreender o Santos. Na primeira rodada do turno, né, lá no Rio de Janeiro, o Fluminense acabou vencendo o Peixe por 3-2, mas era outro momento do campeonato, sem dúvida nenhuma. Vamos ver agora o Henrique, zagueiro do Fluminense, falando a respeito do confronto da noite desta segunda-feira. O Santos é uma equipe que mantém uma base já há algum tempo jogando todo mundo junto, e isso faz diferença, né? Então a gente sabe que tem jogadores lá de muita qualidade que podem fazer a diferença. A gente sabe de segunda-feira que esse jogo vai ser um jogo muito importante para nós, fundamental também, e sabemos da dificuldade que a gente vai enfrentar. Só que acho que nós temos totais condições também de chegar lá, fazer um grande jogo e também sair com a vitória. Tá aí o Henrique, que na última partida do Fluminense jogou como volante, mas no jogo desta segunda-feira vai voltar a atuar como zagueiro. Mas as escalações, as prováveis escalações de Santos e Fluminense, não vou falar agora não, viu, Michele? Só quando eu voltar mais pro final do programa, eu conto como é que devem jogar as equipes aqui no Pacaembu. Gavini, muito obrigada. Enquanto isso, você vai acompanhando aí aquele grupo do WhatsApp, tá bom? Da Casper, que a gente está fazendo parte, são 500 mensagens por minuto. Beijo, Gavini, até já. E aí, Celso, o que a gente pode esperar do Santos essa noite? Encostando no Grêmio, né? Enquanto você ficava imaginando que o Grêmio pudesse encostar no Corinthians, é o Santos que pode encostar no Grêmio. No ano passado também ninguém dava nada para o Santos. O que aconteceu? Terminou como vice-campeão. Fato que pode se repetir nesse ano. A única coisa, o Santos é aquela história, está jogando muito mal. Muito feio o jogo do Santos, e o ano passado era um jogo legal, um jogo bonito. Dava prazer ver o Santos jogar. Esse ano foi substituído pelo Grêmio nesse aspecto, um jeito legal de jogar futebol. Mas como resultado não dá para se queixar. É diferente, o Palmeiras está jogando feio e sem resultado. O Santos está jogando feio, mas com resultado. Melhor assim, né? Menos mal assim. Nos outros jogos da rodada, apenas Sport e Ponte Preta não saíram do 0-0. Vamos aos gols das outras 5 partidas. Jogando em casa, o Atlético Goianiense venceu o Curitiba pelo placar mínimo, mas ainda assim é o lanterna do campeonato. Jorginho fez o gol da partida, 1-0. Mesmo placar do ótimo resultado do Avaí para cima do Vitória. Júnior Dutra garantiu os 3 pontos ao time catarinense em pleno Barradão. O Atlético Mineiro encerrou o jejum dentro de casa e bateu o Flamengo. De pênalti, Fábio Santos fez o primeiro. No segundo tempo, Rafael Moura definiu o placar no Independência, 2-0 e só. Na Arena da Baixada, o Bahia saiu na frente do Atlético Paranaense com o colombiano Mendoza, 1-0. Mas a partir daí só deu furacão. Nicão empatou o jogo cobrando pênalti. No começo da etapa final, Thiago Heleno usou a cabeça para virar o marcador. O terceiro saiu na infelicidade de Éder, que marcou contra, o terceiro do Atlético. Quase no fim, Sid Clay fez o quarto e fechou a conta em Curitiba, 4-1 Furacão. E no Engenhão, o Botafogo precisou de apenas 6 minutos para vencer o Grêmio. Leandro marcou e garantiu a vitória da equipe carioca, 1-0 e fim de papo. Falava do Santos, né, Flávio? Agora o Grêmio, tudo bem, os dois jogaram com times reservas, tudo mais. Também não vejo necessidade para ficar jogando com time reserva. Tudo bem, teve uma Libertadores, tem Copa do Brasil, sabe? Mas para quem está perseguindo o título brasileiro também, não pode vacilar assim, né, Flávio? Eu acho que isso não é porque o técnico quer, não. É questão de fisiologia. Da fisiologia mesmo. Aí o cara explode. O Levir até falou, né? Se ele usar o jogador mal usado, ele pode perder por 2, 3 meses. Então, essa coisa de ciência eu respeito muito. Acho que o treinador sempre quer o melhor, né? Claro. É porque a cabeça dele é a primeira que é decepada. Acho que o treinador sempre quer fazer, mas não adianta colocar o jogador com meia força e perder para mais jogos. De qualquer forma, 8 pontos atrás do Corinthians, permanece. Como o Corinthians tem um jogo a menos, pode abrir para 11. Faltando aí
18, 17 rodadas, acaba, né? Já acaba. Do jeito que está. Por isso não joga e aumenta a diferença, é um negócio impressionante. Bom, já pela segundona, o G4 segue muito bem definido. Vamos ver como anda a briga na parte de cima da tabela. A 20ª rodada da Série B foi a primeira desde o começo do campeonato, sem mudanças nas 4 primeiras posições. O Ceará manteve a 4ª posição depois da vitória para cima do CRB por 1-0. Lima fez o gol do jogo. Mesmo placar de Vila Nova e Boa Esporte. O time de Goiás venceu e assegurou o 3º lugar. Alípio marcou o único gol da partida. Já o Internacional teve uma tarde inspirada dos seus zagueiros para vencer o Londrina no Beira-Rio. Vitor Cuesta e Klaus, 2 vezes, garantiram a vitória do Colorado pelo placar de 3-1. O resultado deixou o Inter na 2ª posição, a 3 pontos do América Mineiro. O Coelho manteve a liderança ao bater o Lanterna Náutico por 1-0. Hugo Almeida fez o gol da 11ª vitória do América na Série B. Ao final de atletismo que estava sendo disputado em Londres, o Brasil garantiu uma medalha de bronze na competição na marcha atlética masculina com Caio Bonfim. Porém, o final de semana ficou marcado pelo adeus de uma lenda do esporte, o jamaicano Usain Bolt. Por problemas físicos, o homem mais rápido na história do mundo não teve uma despedida à altura de sua carreira. Mas o próprio Bolt se comparou a um outro ícone do esporte e saiu de cena de cabeça erguida. O Mundial de Atletismo chegou ao fim e uma das imagens mais marcantes da competição disputada em Londres não é de uma vitória ou recorde, mas sim da queda de um gigante. Usain Bolt, tricampeão olímpico e recordista mundial dos 100 metros rasos, fechava o revezamento da equipe jamaicana na final dos 4 por 100 quando sentiu cãibra na coxa esquerda e desistiu da prova. Dessa forma, chegou ao fim a carreira do homem mais rápido da história. Talvez um desfecho decepcionante, mas que não será capaz de ofuscar uma das carreiras mais brilhantes do esporte. Lembro que depois de perder os 100 metros, alguém me disse: Usain, não se preocupe, Muhammad Ali perdeu sua última luta também, então não fique estressado com isso. Eu me provei ano a ano, eu não acho que o fato de não ganhar minha última corrida vai mudar o que fiz no esporte. Não, com certeza não mesmo. O assunto agora é o vôlei. O Corinthians Guarulhos venceu o Botafogo por 3-1 e conquistou a Taça Ouro. O título deu ao Timão o direito de participar da Superliga 2017-2018, que começa no dia 14 de outubro. Principal destaque da equipe, o bicampeão olímpico Serginho, falou da expectativa para a sequência da temporada. É com você, Jonas Campos. Oi, Michele, estou aqui ao lado do líbero Serginho, grande símbolo desse time recém-formado. O Corinthians Guarulhos começou perdendo na Taça Ouro, se recuperou ao longo da competição e neste domingo contra o Botafogo precisava vencer por 3-0 ou 3-1 para garantir a vaga na próxima edição da Superliga e ela veio com 3-1. Vitória sofrida ao melhor estilo Corinthians, né, Serginho? Ao melhor estilo Corinthians, enfim, conseguimos essa taça. E essa vaga para a Superliga agora é voltar aos trabalhos, né, com um pouco mais de tranquilidade. Já tem jogo sexta-feira contra a Atibaia no Campeonato Paulista e assim a gente vai seguindo, mas foi um campeonato bem pesado para a gente, no qual o nível técnico é elevadíssimo. Mas todos que vieram para cá, para esse time, já sabia que teria muitas dificuldades. E uma das dificuldades era classificar o time para a Superliga. É bom que é uma cidade que respira esporte, está respirando voleibol. A gente fica muito feliz que o povo de Guarulhos agora vai entrar no cenário nacional através do voleibol. Superliga, até onde esse time pode chegar na sua visão? Olha, eu acho que as outras equipes com investimentos muito maiores do que o nosso estão na frente, é lógico, mas acho que se a gente conseguir chegar até uma semifinal e aí chega na semifinal a gente vai jogar, a gente não sabe o que vai acontecer. E é muito bom ver as pessoas que estão por volta disso tudo felizes,
e sabendo que a escolha não foi errada, foi a escolha certa, e isso é bom para o voleibol brasileiro, não só para o Corinthians Guarulhos, para a cidade de Guarulhos, mas isso é bom para o cenário do voleibol nacional. Neymar chegou atropelando, hein? Com um gol, várias assistências e uma grande apresentação, muita alegria. A estreia dele não poderia ser melhor. E o Paris Saint-Germain venceu o Guingamp fora de casa por 3-0. E para aqueles que falavam que o Ganso era melhor que ele, aguarda a estreia do Ganso. Você está me cutucando sempre, para né? ver quantos países vão transmitir. Sabe o que eu falei uma vez? Em 2010. Não fosse só você, estava bom. Que o Ganso eu achava que era mais importante. Naquela época estava, me parecia. Não, mas não é só você, não. E você ainda depois mudou, mas tem gente que ainda continua achando. Não, Esse meia-culpa ele faz toda hora. Faço o que eu vou fazer. O cara brilha, arrebenta. Eu falo, vai ser camisa 10 da seleção em 2014. Aí... Não dá, né? O pé de gelo, gente. Não. O pé de gelo. Só para o seu governo, eu acertei os últimos 2 campeões mundiais. Só isso, tá? Com muita antecedência tem provas. Você já vai falar o próximo? Vou falar. Quem é? Argentina. Ano que vem? Argentina? Ai, gente. Messi vai encerrar a carreira com o título de campeão mundial. E nesta segunda-feira o Barcelona anunciou o 3º reforço para essa temporada. Trata-se do volante Paulinho. Pois é, o Paulinho que era do Coringão. Ele vai custar cerca de 40 milhões de euros ao clube espanhol. 40 milhões de euros é muito pelo Paulinho, hein? Para você ter uma ideia do montante gasto, essa será a 4ª maior contratação da história do Barcelona, ficando apenas atrás das transações envolvendo Neymar, Suárez e Ibrahimovic. Poxa, Paulinho será apresentado quinta-feira, quando também vai fazer uma bateria de exames para assinar o seu novo vínculo com o clube catalão. Ele está vindo da China, né? Jogava lá no time do Felipão, o volante foi um dos destaques da última temporada com o Guangzhou Evergrande. E aí, meninos, vocês aprovam essa contratação do Barça? 40 milhões a Argentina não gostou. euros? Eu acho que os números mostram que, apesar de já terem sido presos vários presidentes lá do Barcelona, a picaretagem continua. Gente. 40 milhões é muita coisa. É que o time chinês não queria vender e eles depositaram a multa. Aquilo que eles ficaram bravos que o Paris Saint-Germain fez. Mas o Barcelona está fazendo umas coisas estranhas, hein? É muita coisa, muito dinheiro. O Paulinho é bom jogador, sim, bom jogador. E agora, um outro detalhe importante é... Veja o Paulinho, né? Já tinha passado pela Europa, estava desacreditado, jogou no Bragantino. Não, e antes mesmo, acho que ele jogou na Polônia, se não me falha a memória. Estava no Bragantino, foi para o Corinthians a troco de nada e veja só. Não, sorte para ele. Claro. Eu só contesto os valores, o resto, tranquilo. Olha, e uma notícia triste, viu? Faleceu na madrugada desta segunda-feira o jornalista Henrique Nicolini, aos 91 anos de idade. Com 71 anos de trajetória ininterrupta no jornalismo, seu Nicolini era funcionário com mais tempo na Fundação Casper Líbero e ele mantinha no site gazetesportiva.com o blog Além dos Fatos. A trajetória na profissão de mais de 7 décadas rendeu a Nicolini o título de carreira mais longa do mundo do jornalismo, fato reconhecido inclusive pelo Guinness Book, o livro dos recordes. O jornalista estava internado desde terça-feira por conta de uma infecção pulmonar e não resistiu após sofrer uma parada cardíaca. Maiores informações no site gazetesportiva.com e fica aqui meus profundos sentimentos à família do seu Nicolini, pessoa a quem eu tenho grande admiração, um grande amigo muito querido. Vou sentir saudades do senhor. Os nossos sentimentos, né? Desde que eu entrei no jornalismo, o primeiro dia que eu entrei na redação da Gazeta Esportiva, lá na Barão de Limeira, eu encontrei o Nicolini. E 91 anos, mas é o Nicolini, não adianta, é parceiro, como ele gostava de ser chamado. Não tem seu Nicolini para alguém que é jornalista, que é como você, alguém do dia a dia. Sempre muito acessível, sempre muito simpático. E muito inteligente. Ele ensinou muito para mim no começo de carreira, hoje, até quando a gente conversava recentemente, teve uma homenagem para ele, e a gente aprendeu no dia a dia. E, sinceramente, esse é o sonho de todos nós, né? Nossa. 71 anos de carreira, ele morreu hoje e fez coluna até outro dia. Né? Sim, está fazendo. Ele escrevia direto. Isso é uma coisa assim espetacular. Isso é o sonho que todo mundo quer ter. Viver muito, viver com qualidade, trabalhar até o final da vida. Olha, ele deixou uma mensagem muito bacana para todo mundo e foi recebido com muita festa lá no céu pelos grandes amigos dele, né, com os quais ele conviveu durante tantas décadas. É verdade, Flávio, falou muito bonito. Nosso contato, mais uma vez, é com o Fernando Gavini, nosso repórter que segue no Pacaembu, acompanhando a expectativa para o confronto de daqui a pouquinho, às 8 horas, entre Santos e Fluminense. É com você, Gavini.
Tá certo, Michele. Voltamos a falar aqui do estádio do Pacaembu. O Santos terá uma grande novidade na partida de hoje. O Gustavo Henrique, zagueiro, volta a jogar depois de 11 meses afastado por causa de lesão. Ele vai entrar na vaga do David Braz, que será poupado pelo técnico Levir Coupe. David Braz não será o único jogador a ser poupado, não. O Levir vai dar um descanso também para o Copete e também para o Bruno Henrique, os jogadores que atuam pelos lados do campo do ataque do Peixe. No lugar deles vão jogar o Vladimir Hernandes e também o Thiago Ribeiro. Outro problema que o Santos tem é no meio de campo. O Renato, com dores musculares, não vai jogar, e o Emiliano Vecchio, que seria a opção aí direta para entrar no lugar do Renato, também não vai para o jogo por causa de uma lesão muscular. Então quem vai ser o titular da equipe santista no meio de campo vai ser o Cittadini. Vamos dar uma olhadinha aí na escalação do Santos para enfrentar o Fluminense nesta segunda-feira. O Santos vai entrar em campo com Vanderlei no gol, Vitor Ferraz, Gustavo Henrique, Lucas Veríssimo e Zeca na linha defensiva. Alisson, Léo Cittadini e Lucas Lima no meio de campo. Vladimir Hernandes, Ricardo Oliveira e Thiago Ribeiro no ataque. O técnico é Levir Coupe. Já o Fluminense vai jogar com o que tem de melhor. A equipe do técnico Abel Braga tem todos os jogadores à disposição. A novidade é o retorno do Marlon Freitas, que volta ao meio-campo. Assim, o Henrique, que jogou na última partida do Fluminense como volante, volta a ser zagueiro. Vamos dar uma olhadinha aí na provável escalação do Fluminense para enfrentar o Santos. O Fluminense será formado por Júlio César no gol, Lucas, Henrique, Renato Chaves e Marlon na primeira linha. Marlon Freitas, Orejuela, Wendel e Gustavo Scarpa no meio de campo. Wellington Silva e Henrique Dourado no ataque. O técnico é Abel Braga. Daí, Fluminense e Santos vão jogar essa noite aqui no estádio do Pacaembu a partir das 8 horas. Olha, o último jogo que eu vim fazer aqui do Peixe, Michele, foi uma vitória do Santos em cima do Flamengo, 3-2. Foi um baita de um jogo. Tomara que daqui a pouco a gente tenha tantas emoções aqui no Pacaembu quanto tivemos naquela partida. Michele. Muito obrigada, Fernando Gavini. Tá certo. E palpites para o jogo, Flávio? 1-0 no jogo enroscado. E aí? Do Santos, claro. Pro Santos. 2-1, Santos. Santos, 2-1. 3-1, Santos. Beleza, hora de falar do Coringão, que folgou na rodada desse final de semana e mesmo folgando ficou bem na tabela, né? Só volta a campo no próximo sábado para enfrentar o Vitória na Arena de Itaquera. E o repórter Osmar Garrafa esteve no CT Joaquim Grava acompanhando a segunda do Timão. É isso, Michele. Jogadores do Corinthians iniciaram a semana pensando na partida contra o Vitória e o clima aqui não poderia ser melhor. Até porque o Corinthians não estreou ainda no segundo turno, não jogou neste final de semana e a rodada foi quase que perfeita. Os rivais não venceram e aquele que está perseguindo o Corinthians de perto, o Grêmio, acabou perdendo. Os jogadores do Timão comemoraram os resultados de ontem. O Grêmio ontem foi no Rio e perdeu para o Botafogo e eu vi, particularmente eu gosto de ver jogos. E eu vi que o Grêmio perdeu, eu fiquei feliz, mas não vai adiantar de nada se a gente não chegar contra o Vitória e não fazer a nossa parte, e contra a Chapecoense também não fazer a nossa parte. A rodada foi boa, eu também fiquei em casa, então acompanhei a rodada inteira, então foi uma grande rodada pra gente. O Santos joga hoje também, vamos ver no que vai dar, mas a gente tem que, contra a Chape, né, que seria essa rodada, a gente tem que fazer o nosso dever, que são os 3 pontos lá na casa deles, que é um jogo bastante difícil. Com os resultados da primeira rodada do segundo turno, o Corinthians permanece na liderança com 8 pontos de vantagem para o Grêmio e com um jogo a menos. Camacho nos fala qual é o tamanho dessa vantagem corintiana para começar o segundo turno já no próximo final de semana. O futebol é muito traiçoeiro, se a gente relaxar aí umas 2, 3 rodadas, tudo volta como começou o campeonato, os times podem tirar essa diferença. E o que está bom, Michele, pode ficar ainda melhor, até porque Renato Gaúcho, técnico do Grêmio, declarou ontem a quem quisesse ouvir: a prioridade do tricolor gaúcho não é o Campeonato Brasileiro, é sim Copa Libertadores da América e Copa do Brasil. A gente não pode relaxar, né, com essa declaração dele, porque
daqui a umas 2, 3 rodadas, se as coisas mudarem, com certeza eles vão levar a sério o brasileiro. Então, a gente tem que continuar focado. Eu acho que a gente não pode ligar porque os outros falam do lado de fora, porque a gente não ligou desde o começo. Então, a gente está bem focado aqui, bem centrado nos treinamentos para continuar o segundo turno aí fazendo história aí, fazendo grandes jogos. Apenas complementando, Michele, o Corinthians estreia no segundo turno no próximo sábado contra o Vitória na Arena em Itaquera. Mais de 20 mil ingressos já foram vendidos de forma antecipada. Já observamos no dia de hoje o Jadson se movimentando com os companheiros, mas ainda num processo de transição. É pouco provável que venha a ser aproveitado na partida de sábado, talvez para a segunda rodada do Corinthians contra a Chapecoense no jogo adiado. O Jadson possa ficar à disposição e o Pablo ainda não tem uma previsão de volta. Uma última informação. Com essa transferência do Paulinho para o Barcelona da Espanha, o Corinthians, por fazer parte da formação do atleta, vai receber algo em torno de R$1.250.000 e toda a grana, nesse momento, é muito bem-vinda ao timão. Do CT Doutor Joaquim Grava, Osmar Garrafa, para o Gazeta Esportiva. Na verdade, 2.250.000. É alguma coisa, né? É uma graninha. É a renda de um jogo, por exemplo. Ficam com percentuais maiores do que o dinheiro que se fatura nas vendas aqui, né? Que é tudo muito mal feito, então você não consegue valorizar seu produto. Você precisa que ele vá lá fora para ser valorizado. É uma coisa triste. De qualquer forma, os jogadores brasileiros mostram que eles continuam tendo muita qualidade. Por o que 40 falta milhões de é a organização euros pelo Paulinho aqui. É muita grana. Não, aí é o Barcelona, né? O Barcelona tem os seus esquemas e tal, a gente sabe. Sobre o Renato Gaúcho, ele faz parte do folclore, ele está tentando de tudo, né? Ele disse que o Corinthians, ele tinha certeza que o Corinthians ia despencar. Não aconteceu. Então, não mexeu com o psicológico dos jogadores do Corinthians. Então, agora ele diz que abre mão para ver se o time relaxa. Não vai abrir mão coisa nenhuma, né? É uma maneira também dele colocar a responsabilidade em cima do Corinthians e tirar também um pouco o peso das costas dos jogadores do Grêmio, que tem dois torneios. Está preocupado com o Grêmio? Eu acho que está. Eu acho que não. Eu acho que está, porque é o perseguidor mais direto, né? Pelo menos a comissão técnica. O Corinthians. Não, eu digo o Corinthians num todo. Ele está trabalhando, fazendo dele, sabe aquela coisa? Faz o meu e. Como é que é a história? Os cães ladram e a caravana passa. É mais ou menos assim. O Corinthians está fazendo dele, está trabalhando, está sossegado, está tão na frente que. E tem uma sequência teoricamente boa. Vitória em casa, lutando para não cair. Atlético Goianiense, que quase que não caiu. A Chapecoense, que luta para não cair, né? Aí depois tem umas encrencas aí. Tem São Paulo fora, tem Santos fora. Nossa, encrenca para quem vai receber, né? Quando ele está numa fase ótima. Não, mas é verdade. Você ganha uma certa tranquilidade para trabalhar, que é o caso do Corinthians hoje. Tem muita confiança, né? Confiança. Você arrisca, você faz a coisa um pouco mais ousada e isso gera bons frutos. Quando o cara joga com medo, né? Aquela coisa da bola pegando fogo nos pés, até o bom jogador fica um pouco inferior àquilo que ele pode, né? Então é assim mesmo. Gente, tempo quente no Palmeiras. Organizado exige saída de Matos e questiona Gagliotti e Cuca, hein? Notícia quentinha, acabou de entrar no site gazetesportiva.com. Tá uma briga lá, hein? É só acertar o dinheiro com eles que eles mudam de opinião. Palmeiras vende atletas da base para a Europa também. Faz o quê? Vendendo atletas da base para a Europa. Se o dinheiro entrar para o Palmeiras, ok. Se for de conselheiro, tem esquema. Bom, o Hernanes é o salvador da pátria? Passou de profeta a salvador da pátria? Deu o quê, João? Deu que não. Ou deu que sim? 57 deu que sim. 57% dos votos. Mas no nosso Instagram o pessoal não acha que o Hernanes foi o salvador da pátria, mas sim o juizão. É mais um bom jogador. É isso. O programa dessa segunda fica por aqui. A gente volta amanhã a se encontrar a partir das 6 da tarde. Celso Cardoso no Jornal da Gazeta e Flávio Prado quarta-feira aqui com a gente, ok? Tchau. Beijo. Abraço. Tchau.